Nós somos do grupo 7. Nosso tema é pescados, crus e curados e os frutos do mar. Os componentes são Lindomar e José. Nós vamos abordar aqui algumas definições: microbiota inicial, deteriorantes, patógenos, transporte e o armazenamento do pescado também. O pescado ele é definido como todo ser vivo aquático utilizado para a alimentação humana, englobando todas as suas porções e produtos derivados. Por ser um produto sujeito a manipulação inadequada e de fácil deterioração, o consumo de pescado pode se tornar um risco à saúde pública, sendo um potencial transmissor de micro-organismos patógenos ao homem. Faz-se então necessária a implantação de técnicas de conservação adequadas para essa classe de alimentos. O processo de cura é um dos utilizados com a finalidade de aumentar o tempo de prateleira e o valor agregado dos produtos, além de influenciar nas suas características organolépticas. O que são as características organolépticas? Elas são as características dos materiais que podem ser percebidos pelos sentidos humanos a olho nu, como o brilho, a cor, a luz, o odor, a textura, o som e o sabor. No caso do peixe, o que mais se observa é a cor viva que ele apresenta. Isso indica que é o peixe fresco, um peixe que ele não está estragado. Há peixes e entre eles enorme diferença de sabor, aroma e textura. Antes de decidir como preparar um peixe, é importante conhecermos bem as suas características. Os peixes têm carne muito delicada e extremamente perecível. A culinária, os frutos do mar são produtos comestíveis, extraídos do mar, tais como crustáceos, moluscos e outros pequenos animais marinhos, com exceção dos peixes. O termo em inglês seafood, no entanto, engloba os peixes em seu conjunto semântico. Vale ainda lembrar que os frutos do mar, como a lula, siri, o caranguejo, o camarão, a lagosta, com exceção dos peixes, são produtos riquíssimos em sódio. Então, reduzir o consumo desses alimentos é indispensável para quem quer manter uma dieta moderada no consumo de sódio. O pescado ele difere um pouco dos frutos do mar em sua definição. Então, os frutos do mar na culinária, eles geralmente possuem uma concha, são animais que geralmente possuem uma concha ou uma carapaça, como os crustáceos e moluscos extraídos do mar ou também da água doce, usados na alimentação humana. Apesar de não fazerem parte dessa definição estrita, os peixes são normalmente incluídos nessa categoria. Os peixes e mariscos são apreciados em todo o mundo e fornecem importantes nutrientes, proteínas, vitaminas e minerais. No entanto, é necessário ter cuidado quando se compra esses ingredientes, pois são produtos perecíveis, E a microbiota dos frutos do mar, ela reflete a água onde eles vivem. Podemos concluir então que apesar de os peixes também estarem disponíveis no mar como verdadeiros frutos, eles não entram no chamado grupo frutos do mar. Podemos dizer também que essa é uma expressão utilizada na área da gastronomia para se referir aos animais retirados do mar, que no ramo da biologia são conhecidos como moluscos e crustáceos. A microbiota bacteriana da água marinha é a gram-negativa. A qualidade sanitária da água e de onde os animais é retirada é o ponto-chave para a obtenção de um produto final com boa qualidade microbiológica. Além da água, os micro-organismos são adquiridos nas várias etapas do processamento: descasque, descamação, evisceração, empanamento, entre outros, dependendo do processamento que ele vai sofrer.
A maior parte da contaminação microbiana ocorre durante o corte dos filés e depois na sua manipulação antes de serem embalados. Em geral, os frutos do mar e produtos congelados têm contagens microbianas mais baixas se comparadas com as de produtos frescos. O pescado é um alimento muito suscetível à deterioração devido à quantidade de água livre, composição química e teor de gorduras facilmente hidrolisáveis e o pH próximo à neutralidade. É o que vamos falar mais à frente, né? Os fatores que influenciam o crescimento dos micro-organismos no pescado. A deterioração microbiana de pescado acelera o processo de deterioração natural pela autólise. Normalmente, a contaminação microbiana do pescado é influenciada pela microbiota do peixe ou frutos do mar. Dentre os micro-organismos que fazem parte da microbiota normal do pescado estão as espécies dos gêneros Pseudomonas, Flavobacterium, Vibrio, né, e os micrococos. Não só bactérias, mas os fungos também podem contaminar o pescado. Agora sim, vamos falar sobre os fatores que influenciam no crescimento dos micro-organismos, né? Que são a temperatura, o oxigênio, o sal e o pH da água. Com o processo de deterioração, o pescado ele vai perdendo essas características sensoriais, né? Então, a primeira dela que vamos falar é a temperatura, né? Ela influencia em todos os processos e reações químicas, né? As quais são afetadas pela mudança de temperatura, elevação ou quando a temperatura baixa também. Os micro-organismos podem crescer numa faixa ampla de temperatura, embora restrita para alguns e maior para outros, em temperaturas mais favoráveis para o crescimento, o número de divisões celulares por hora, chamado de velocidade de crescimento, geralmente dobra a cada aumento de temperatura de 10 graus Celsius. Esse comportamento do crescimento é similar ao da maioria das reações catalisadas por enzimas, dando suporte ao princípio de que o crescimento é o resultado de uma série de reações enzimáticas. A temperatura na qual uma espécie de micro-organismo cresce mais rapidamente é chamada de temperatura ótima de crescimento. A próxima variante aí para o crescimento dos micro-organismos é o oxigênio, né? O oxigênio ele influencia muito os micro-organismos aeróbios, né? Aos quais é indispensável os facultativos, que também pode crescer na sua ausência. Sal ou pressão osmótica. O crescimento e o metabolismo dos micro-organismos demanda a presença de água em forma disponível. Altas concentrações de sal criam um ambiente hipertônico que ocasiona a saída da água da célula microbiana. Para todos os micro-organismos existe um pH mínimo, né? O pH é o último dessa série de influências sobre o crescimento microbiano. Abaixo desse pH mínimo não há crescimento. O pH máximo é um pH que acima dele também não há crescimento. Já o pH ótimo é onde o crescimento é máximo. A maioria dos micro-organismos se desenvolve em pH próximo à neutralidade. O pH ótimo normalmente é bem definido para cada espécie, e as diferentes espécies são adaptadas ao crescimento em vários valores de pH. Dos frutos do mar. O pescado pode ser contaminado com um mais amplo e variado grupo de micro-organismos, bem como por resíduos de produtos químicos através de água contaminada ou poluídas dos estuários e das bacias pesqueiras. O pescado vivo, por sua vez, apresenta contaminação bacteriana principalmente na pele
brânquias e escamas, passando aos demais tecidos após a morte do animal. Desta forma, a manipulação indevida e a não observância de medidas higiênicas durante o transporte, manuseio e conservação podem facilitar o desenvolvimento dos patógenos presentes no próprio pescado ou provenientes do ambiente. A contaminação pós-captura pode ocorrer nas seguintes circunstâncias: nos porões dos barcos pesqueiros, sem condições de higiene, durante o trajeto para o porto, em contato com o gelo produzido a partir de água de má qualidade, no cais do entreposto, quando lavado com água proveniente dos canais contaminados com matéria orgânica, nos caminhões mal refrigerados durante o transporte do porto para as fábricas ou armazém, distribuidores e em toda a malha de distribuição até alcançar o comércio varejista ou domicílio do consumidor. Em todas essas etapas, a refrigeração é de fundamental importância para a conservação do pescado, ao lado da higiene das instalações e qualidade da água. Destacam-se que a manutenção da qualidade do pescado está ligada ao trinômio tempo, higiene e temperatura. O tempo é importante na rapidez com que se desencadeiam reações autolíticas ou microbianas, que estão relacionadas com o grau de higiene do barco, estrutura de processamento e dos manipuladores do pescado, aliado às baixas temperaturas que, se devidamente aplicadas, evitarão ou retardarão as reações que levam à sua degradação. Transmitidas por pescado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, as doenças transmitidas por alimentos abrangem enfermidades do mais amplo espectro e, além de ser um problema crescente de saúde pública em todo o mundo, são resultados da ingestão de alimentos contaminados ou micro-organismos ou produtos químicos. Essa contaminação pode ocorrer em qualquer fase do processo de produção até o consumo, principalmente através do meio ambiente, incluindo a poluição da água, solo ou ar. Destacam-se que os agentes biológicos envolvidos na contaminação de alimentos incluem bactérias, vírus e parasitas, os quais podem causar distúrbios que vão de uma gastroenterite leve até casos mais sérios, com possível risco de morte. Alguns desses patógenos estão presentes naturalmente no ambiente aquático, enquanto outros podem ser introduzidos a partir de esgotos contaminados com fezes humanas e de animais. Muitos alimentos têm sido relacionados com causas das doenças transmitidas por alimentos, são as DTAs, e infecções. No entanto, as pesquisas normalmente restringem-se a constatar a presença daquelas bactérias patogênicas clássicas, como Staphylococcus, Salmonella e Clostridium. Por outro lado, a ocorrência de alguns surtos de infecção relacionada a bactérias que anteriormente não eram conhecidas. Dentre as bactérias identificadas causadoras de infecções alimentares, aparecem as do gênero Vibrio. Do ponto de vista da microbiologia, peixes e frutos do mar devem estar incluídos no grupo de alimentos de alto risco, particularmente quando as bactérias Clostridium tipo E e Vibrio estão associadas a pescados. Neste contexto, é importante observar a classificação dos pescados, na qual incluídos no mais alto grau de risco os moluscos e peixes, todos seres servidos crus. A categoria subsequente inclui crustáceos e peixes, frescos ou congelados, servidos logo após o cozimento, e o último grupo, o de mais baixo grau de risco, composto por pescados crus e curados e frutos do mar. Os peixes precisam de cuidados especiais em seu transporte, pois são escoados frescos ou congelados e exigem rapidez. Os veículos devem estar preparados para fazer o transporte adequado, precisam estar em bom estado de higiene e conservação,
livres de dispositivos e acessórios não relacionados a estes produtos. Todos os pescados devem sempre ser transportados frescos, refrigerados ou congelados conforme as particularidades de cada item. A temperatura indicada pode variar entre 10 e menos 18 graus Celsius. Armazenamento dos frutos do mar. Não deve haver água dentro da embalagem, nem sinal de recongelamento. A consistência deve ser firme, não amolecida nem pegajosa, com odor característico. A cor característica dos filés geralmente é branca ou ligeiramente rósea. Se o peixe estiver inteiro, a carne deve estar presa à espinha, o ventre desinchado, as escamas bem aderidas e brilhantes, guelras úmidas e intactas, olhos brilhantes e salientes, superfície não pegajosa. Pescados salgados, curados ou defumados podem ser recebidos em temperatura ambiente, desde que especificado na embalagem. Camarões devem ter o corpo curvo e a carapaça deve ser transparente, deixando visualizar a coloração dos músculos, aderente ao corpo e liberando-se sem aderências musculares quando forçado. Olhos na cor negra e bem destacados, com odor característico e com cor rosada ou acinzentada, de acordo com a espécie, sem pigmentação estranha. Ostras, mariscos, mexilhões, vieiras não devem ter formação de cristais de gelo ou água dentro da embalagem. A consistência característica é esponjosa, gelatinosa, elástica, fechadas e com grande retenção de água incolor e límpida nas conchas. A carne deve estar aderida à concha e úmida. O odor deve ser o característico e a cor é cinzenta clara nas ostras, amareladas nos mexilhões e mariscos. Lulas e polvo devem ter a pele lisa e úmida, olhos transparentes, carne consistente e elástica, odor característico, cor rosada, acinzentada, sem coloração estranha à espécie, como o vermelho. O armazenamento pode ser realizado sob congelamento, onde os alimentos são armazenados a temperatura de no mínimo 0 grau sob refrigeração, a temperatura de 0 a 10 graus, a temperatura ambiente, com armazenamento no estoque. O tipo de armazenamento será definido de acordo com as recomendações dos fabricantes e deve constar na rotulagem ou nos critérios de uso de acordo com o grau de perecibilidade do alimento. Recomendações para a disposição e controle do armazenamento. A disposição dos produtos deve obedecer à data de fabricação, sendo que os produtos de fabricação mais antigos são posicionados de acordo a serem consumidos em primeiro lugar. Primeiro que vence, primeiro que sai. Todos os produtos devem estar adequadamente identificados e protegidos contra a contaminação. Alimentos não devem ficar armazenados junto a produtos de limpeza, químicos, de higiene e perfumaria. Produtos descartáveis também devem ser mantidos separados dos itens citados anteriormente. Entrada de caixas de madeira dentro da área de armazenamento e manipulação. Caixas de papelão não devem permanecer nos locais de armazenamento, sob refrigeração ou congelamento. Alimentos ou recipientes com alimentos devem estar apoiados sobre estrados ou prateleira das estantes com espaçamento mínimo para a circulação de ar, de 10 centímetros. Alimentos que necessitem transferência de suas embalagens originais devem ser acondicionados de forma que se mantenham protegidos. Na impossibilidade de manter o rótulo original do produto, as informações devem ser transcritas em etiqueta apropriada. Produtos destinados à devolução devem ser identificados por fornecedor e colocados em locais apropriados, separados da área de armazenamento e manipulação. Nunca utilizar produtos vencidos. Quando houver necessidade de armazenar diferentes gêneros alimentícios em um mesmo equipamento refrigerador, respeitar alimentos prontos para consumo dispostos nas prateleiras superiores, os semi-prontos ou preparados nas prateleiras do meio e os produtos crus nas prateleiras inferiores, separados entre si e dos demais produtos.
As embalagens individuais de leite, ovo pasteurizado ou similares podem ser armazenados em geladeiras ou câmaras devido a seu acabamento ser liso, impermeável e lavável. Podem ser armazenados no mesmo equipamento para congelamento, ou seja, no freezer, tipos diferentes de alimento, desde que devidamente embalados e separados. Concluir deste trabalho, Aqui foi observado que diversos micro-organismos apresentam-se como um risco potencial para a saúde da população e que, através do consumo de pescados contaminados, o consumidor poderá desenvolver severa infecção alimentar. Desta forma, exige-se cuidados que vão desde a compra de pescados frescos, manuseamento em condições de total higiene e controle no processamento, como uma forma de prevenir a ocorrência de surtos alimentares. Destaca-se que diversos casos de surtos alimentares associados ao consumo de pescado têm sido relatados por todo o mundo, principalmente relacionados à ingestão de pescados crus ou insuficientemente aquecidos, contaminados com bactérias oriundas do ambiente marinho, após o processamento. Bom, esse é um pouco do que a gente fez sobre o tema pescados crus e curados e frutos do mar.